Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 1º de dezembro e nós vamos novamente começar a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão na sua grande maioria. Por que na grande maioria? Porque você, no final do livro de Provérbios, verá que Provérbios 30 foi escrito por Agur e Provérbios capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. O livro de Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Isso significa que se você se dedicar todos os meses a ler um capítulo de Provérbios, você consegue realizar a leitura de Provérbios todos os meses. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 28, 29, 30 e 31 no dia 28. Você pode dividir. No dia 27, você lê o capítulo 27, 28 e no dia 28 você lê os capítulos 29, 30 e 31. Assim você lê 2 capítulos no dia 27, 3 capítulos no dia 28 e você termina Provérbios no mês de fevereiro. Nos meses que tem 30 dias, você pode reservar o dia 30 para ler os capítulos 30 e 31. Aqueles que leem Provérbios todos os meses e aplicam na sua vida, recebem mais sabedoria, discernimento para resolver as situações da vida. E é por essa razão que ler Provérbios todos os meses tem um aspecto muito prático na sua vida. E se você lê Provérbios durante 2 anos, todos os meses, você vai experimentar um crescimento realmente grande na sua vida. E se você persistir com a leitura de Provérbios e, mais importante do que ler, praticar e aplicar na sua vida, em 5 anos você recebe prosperidade, tanto na vida espiritual, quanto na vida financeira, quanto na vida sentimental, quanto na vida familiar, quanto nos seus relacionamentos, na sua vida social, quanto no seu trabalho, quanto na sua profissão, quanto em tudo aquilo que você realiza. Porque Provérbios é um livro que traz conselhos para todas as áreas da vida. Então, vamos agora, em dezembro, começar Provérbios. Você deve querer agora, no próximo ano, conseguir metas melhores. Agora, 1º de dezembro, as pessoas começam a pensar: o que eu vou fazer na celebração de Natal? Para onde eu vou na virada do ano? Onde eu ficarei e com que pessoas passarei a virada do ano? Talvez esse mês de dezembro está sendo um mês muito ruim para você. Talvez você está pensando assim: foi um ano muito ruim, aconteceram coisas muito ruins. Talvez você perdeu pessoas queridas, importantes para você. Cada ano é um ano diferente. Se aconteceram coisas muito ruins que não dependem de você, você deve deixar isso um pouco de lado. Não dependeram de você. Preocupe-se em mudar aquilo que você pode mudar. Porque se muitas coisas aconteceram e que não dependem de você, tem muitas coisas que acontecem com você e que dependem de você. Até mesmo a capacidade de lidar com a situação que não depende de você. Por exemplo, a morte de um ente querido. Isso é uma coisa que não depende de você. Um acidente, uma doença que leva alguém que você ama é uma coisa que não está no seu controle. Mas como você lida com essa perda é algo que está no seu controle. A sabedoria para entender essa situação de luto
é algo que depende exclusivamente de você. Então, trabalhe naquilo que você pode trabalhar em você. Um desemprego, porque você foi demitido ou porque você foi demitida, é algo que muitas vezes não acontece porque você deu causa, mas meramente pela vontade do outro. Mas isso pode ser uma alavancagem para que você encontre uma outra colocação. Conseguir entender que você pode algo melhor, que você pode tentar algo novo, que você pode tentar não. Pessoas sábias não tentam. Pessoas sábias são sempre intencionais. Pessoas sábias sempre dizem: eu vou entrar naquele lugar para crescer ali. E elas se esforçam no máximo para aprender aquilo e depois usam aquele conhecimento e investem em outras coisas. Só pessoas que têm dúvida e que têm medo e que não têm fé é que ficam tentando. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Aqueles que são sábios fazem as coisas com propósito. Eu vou entrar ali porque eu vou receber isso, eu vou desenvolver essa habilidade, isso vai servir para eu resolver o meu problema provisoriamente. Eu vou ficar ali por 3 a 4 meses, vou juntar um dinheiro e depois vou entrar naquele outro curso. Pessoas que são sábias são sempre intencionais. Elas sabem o que estão buscando. Talvez você seja uma pessoa que ainda não sabe o que está buscando. Então, vamos para a leitura de Provérbios. Comece a meditar em Provérbios. Você vai começar a ler. No começo você talvez não vai entender tudo, mas no passar dos anos, realizando de maneira constante a leitura de Provérbios, as coisas vão começar a ficar cada vez mais claras. Tem um texto em Provérbios, capítulo 4, que hoje vai ser a leitura do dia 1, hoje é dia 1º de dezembro, mas eu vou colocar esse versículo porque ele é um versículo que esclarece muito a importância de ler Provérbios. Provérbios capítulo 4 é o versículo 18. Ele fala assim: a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você é alguém que é justo com relação a você mesmo, com relação a você mesma, no sentido de valorizar a sua vida, e você vai buscar o conhecimento. E o conhecimento vai ser como a luz do amanhecer. Vai brilhando, 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 até o sol ficar bem no topo no meio-dia. Você vai aos poucos, recebendo luz, iluminação, clareza, entendimento, até que você consegue chegar à sua plenitude. Dito isso, vamos voltar aqui para Provérbios 1 e vamos começar a ler Provérbios 1. Dia 1º de dezembro, leituras em Provérbios 1. Dezembro é um tempo de pensar no que você quer para o ano que vem. O que você não conseguiu fazer esse ano e o que você precisa fazer para recomeçar aquilo que de repente precisa ser recomeçado. É um tempo de reflexão, de pensar a respeito do que você quer para o ano seguinte, para o ano que vem. O que você não conseguiu, anote em um caderno e comece já, nesse final de ano, a realizar a sua preparação para que você receba um novo tempo na sua vida. Você é responsável pelo novo tempo na sua vida. Então, ao invés de chegar no Natal, tem muitas pessoas que chegam no Natal e chegam no Ano Novo, elas ficam tristes ali. Não fique triste. Já comece agora, 1º de dezembro. Nesse Natal eu não vou ficar triste. Já pense com quem você vai passar. Faça uma mentalização. Eu vou passar com tal pessoa,
Vou passar com a minha família, aqui ou ali. Pense onde você vai passar a virada do ano. Uma boa ideia é você passar em uma vigília, em alguma igreja, porque você já começa os primeiros minutos do novo ano honrando a Deus e colocando a sua vida a serviço do reino de Deus. Talvez tem dons e talentos que estão enterrados, que você não está usando. E é tempo de você pensar em colocar-se na presença de Deus. Provérbios capítulo 1. Vamos fazer aqui a leitura que eu já falei demais. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, como eu já falei, a maioria do livro de Provérbios foi escrita por Salomão. Ele escreveu do capítulo 1 ao 29. O 30 foi escrito por Agur e o 31 pelo rei Lemuel. Mas aqui é Salomão falando. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que o livro de Provérbios foi escrito? Versículo 2 até o versículo 6. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, se você quer entender mais sobre a vida, sobre o que é justiça, o que é juízo e o que é igualdade, o que é o bem, você lê Provérbios. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Se você é adolescente, se você é jovem, se você é pai ou se você é mãe, ensine os teus filhos a lerem Provérbios. Você pode dar provérbios até mesmo para as crianças de 8, 9 anos. Você pode ler junto com os seus filhos provérbios e procurar uma forma de explicar isso de forma simples, dizendo: medite na Bíblia, porque a Bíblia tem a palavra de Deus e Deus é o seu Pai. E Ele pode te ensinar coisas que eu, como seu pai, não posso ensinar. Incentive seus filhos a lerem provérbios. Porque o versículo 4 fala: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Eles vão poupar muito sofrimento tendo conhecimento a respeito dos provérbios. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O versículo 5 fala assim: Provérbios foi escrito para pessoas inteligentes, para pessoas que são sábias, para pessoas que se preocupam em fazer as coisas corretas, que se preocupam em ter conhecimento a respeito da vida para poderem ter uma vida boa. Os tolos seguem a ideia: deixa a vida me levar, que a vida me leve. Os sábios, eles não são assim. Eles pensam: eu estou aqui para algum propósito, e o propósito é seguir a Deus. Então eu vou buscar conhecimento e instrução, eu vou buscar autoconhecimento para que eu faça as coisas certas. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído, veja, o livro de Provérbios é para quem são, para os instruídos, para adquirirem sábios conselhos. Versículo 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O versículo 6 fala que o livro de Provérbios você lê para você se tornar sábio. E quando você começar a conversar com outras pessoas que também buscam sabedoria, você vai entender o que elas estão falando. Se você pega, vou dar um exemplo aqui, pessoas que são médicos. Eles começam a falar ali, naquela linguagem de médicos, sobre remédios e doenças. Um leigo chega ali e ele não entende o que eles estão falando, porque se eles ficarem usando a linguagem técnica deles, só quem estudou aquilo entende o que um está falando do outro, o que eles estão falando. Assim também acontece com provérbios. Você estuda provérbios para ter sabedoria, para que você, conversando com outros sábios, entenda tudo o que está sendo falado.
O tolo não entende o que os sábios estão falando, porque ele não se instrui, ele não busca receber o conhecimento. Você fala para o tolo assim, dando um exemplo bem banal: não coloque o dedo na tomada. Você vai tomar um choque, vai se machucar. Ele vai e ele não consegue entender que ali tem um choque. Ele vai colocar o dedo e ele vai se queimar. Mas aquele que é sábio entende o que o outro sábio está falando. E é por isso que ler Provérbios vai fazer o que diz o versículo 6, para entender Provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Nesse texto que fala aqui, as palavras dos sábios e suas adivinhações, você já notou que quando você conversa com uma pessoa que é mais experiente que você em alguma coisa, a pessoa fala assim: vai acontecer assim, assim, assim. E acontece. E aí você olha para a pessoa e fala: como que você adivinhou que ia acontecer isso? Não é adivinhação. O conhecimento permite que a pessoa tenha a perspectiva daquilo que vai acontecer. Então, ler provérbios permite que você entenda situações da vida que, antes que o mal aconteça, você olha e você fala: já já vai acontecer alguma coisa errada. Uma pessoa que é tola, por exemplo, não percebe quando ela começa a falar algumas coisas que estão desagradando as pessoas em volta. Ela não para prestar atenção no rosto das pessoas para ver se aquilo está agradando, se aquilo está desagradando, se a outra pessoa está ficando com raiva, se a outra pessoa está ficando irritada. Mas o sábio, ele presta atenção naquilo que ele fala. Ele presta atenção na reação das pessoas. Então ele já consegue prever. Já já o fulano ali vai se levantar e vai dar um tapa naquela pessoa. E aí, dito e feito, acontece. A pessoa fala: como que você sabia? Você não percebeu que a pessoa estava ficando com raiva? E a pessoa fala: eu não percebi. Eu só estava falando que estava na minha cabeça. A Bíblia fala que o tolo fala tudo aquilo que vem no seu coração e não pensa a respeito do que está falando. E entender isso, por exemplo, poupa muitas situações no trânsito. Agora o versículo 7. Então, aqui, o versículo 1. Quem é o autor de Provérbios? O versículo 2 até o versículo 6. Qual a importância de ler Provérbios? Agora, o primeiro conselho de Provérbios está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você temer a Deus, entender que o Senhor é o princípio de tudo, é o princípio do conhecimento total. Você sabe que existe Deus, você sabe que Deus te criou, você sabe que os dons e talentos que Deus deu para você são usados para servir outras pessoas, você entende que você não é a última bolachinha do pacote, então você não deve ser orgulhoso e nem arrogante, e que você não é autossuficiente e depende de outras pessoas. E é por isso que você não tem os mesmos dons que as outras pessoas têm. Isso mostra a sua fraqueza e a sua dependência dos outros, assim como os outros dependem de você. Toda essa sistemática funciona assim porque Deus criou as coisas para serem assim. Então, quando você entende, eu fui criado por Deus com determinados dons para cumprir um propósito na terra, e eu não sou autossuficiente. Eu dependo de Deus, por isso eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, e eu dependo do meu próximo, porque tem coisas que eu não consigo fazer. Então eu preciso amar o meu próximo porque eu dependo dele, e eu também, assim como quero e recebo os benefícios dos dons do meu próximo, preciso oferecer os dons que eu carrego e que eu tenho para ajudar o próximo. Então essa lógica é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da ciência. Agora, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem são os loucos? Deus não existe, eu faço o que eu quero. Quem sai por aí e faz o que quer, acaba quebrando a cara, porque despreza a sabedoria.
não entende que depende dos outros e que aquilo que faz de mal para os outros vai ter a lei do retorno. Ela vai receber o pagamento. Então, os loucos, quem é louco, é egoísta, pensa só em si. Eu não vou ficar fazendo nada pelos outros. Na hora que você precisa dos outros, você também não será atendido. Então, não ajudar os outros é uma burrice, uma tolice, porque é uma loucura, porque quando você precisar, você também não vai ter apoio e ajuda. Os sábios que entendem essa lógica do somos necessários para os outros e também precisamos dos outros, vai atentar para a sabedoria e instrução. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem faz o que quer, acaba recebendo o que não quer. Versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Versículo 9: Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Versículos 8 e 9: Os seus pais são as pessoas que mais querem o seu bem. Se você não teve bons pais e os seus pais são pessoas que fazem coisas erradas, sempre tem um tio, uma tia, um avô, uma avó ou pais de seus amigos em quem você pode se inspirar. Escolha ouvir os conselhos dessas pessoas que você pode olhar e se inspirar. E siga as recomendações dessas pessoas porque elas querem o seu bem. Versículo 10: Filho meu, se os pecadores com blandícias é sedução, te quiserem tentar, não consintas, ou seja, não concordes. Verso 11: Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Verso 12: Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. 13: Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. 14: Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Versículo 16: Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Verso 17: Na verdade, de maneira inútil se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Versículo 18: E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. 19: Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, aqui, do versículo 10 até o versículo 19, o rei Salomão fala para nós não nos envolvermos com pessoas que são gananciosas, com pessoas que buscam riquezas de maneira injusta, porque eles vivem cheios de cobiça. Cobiça é ficar olhando para o que é dos outros e ficar desejando e não querer pagar o devido esforço necessário para poder desfrutar daqueles bens, daquela condição. Então, aquelas pessoas que são mal intencionadas, que querem ganhar sem se esforçar, elas vão dizer: vamos planejar furtos, roubos, assaltos, golpes, para enganar os outros para recebermos vantagens, riquezas e vamos ficar muito bem comprando carros e casas sem precisar nos esforçar tanto. Se essas pessoas te convidarem para participar desses esquemas, fique longe disso. Essa palavra pode ser uma palavra que parece sem sentido, mas basta você ligar os jornais e você verá que no mundo da política, que no mundo da economia, que no mundo diário das grandes empresas, isso acontece o tempo todo. Pessoas que dizem: vamos enganar o nosso chefe, vamos enganar o balanço financeiro da empresa. Recentemente, se você acompanha o Jornal de Economia, você viu que os sócios das lojas americanas deram um calote nos acionistas. Eles
deram ali, eles chamaram de maquiagem da contabilidade. Colocaram que a empresa estava muito bem e mais pessoas estavam comprando as ações das lojas americanas, mas eles esconderam informações sobre a real situação. E então, do dia para a noite, eles sacaram o dinheiro, foram para outros países e deixaram os sócios no prejuízo. Então, nós vemos que essas pessoas, elas podem lucrar aqui na Terra, mas vocês acham que o engano, a trapaça que eles cometeram contra tantas pessoas diante de Deus ficará sem punição? Agora vem o versículo 20 em diante. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, tolos, amareis a necedade? Necedade é o mesmo que tolice. Então, até quando vocês que são tolos vão continuar amando a tolice? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Escarnecedores são aqueles que são zombadores, que brincam com as coisas importantes da vida. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Vão continuar querendo fazer o que dá na sua cabeça. Versículo 23. Convertei-vos. Converter significa mudar a rota. Mudem a rota pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus aqui está trazendo um convite. Se vocês mudarem a rota, eu vou derramar o meu espírito e vocês vão saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Ou seja, se você não quer receber a sabedoria, se você não quer prestar atenção na sabedoria, então na hora que você passar por dificuldades e por situações terríveis, a sabedoria não estará ali para te ajudar. Não estará ali não porque a sabedoria despreza ou quer vingança em relação a quem a desprezou. Não vai estar ali porque a sabedoria, para que você tenha ela do seu lado, exige que você tenha procurado por ela primeiro. Se você não chamou a sabedoria para estar ao seu lado, ela não tem como estar ali do seu lado na hora que você precisa dela. E uma coisa aqui do versículo 20 e 21, quando ele fala assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. O que isso quer dizer para nós? Que quem quer buscar sabedoria busca em todos os lugares. Tem sabedoria em programas de televisão, tem sabedoria em canais do YouTube, na internet, tem sabedoria em lugares em que você pode ir, em escolas, universidades, faculdades. Tem sabedoria em vários lugares, em todos os lugares. Isso significa que a sabedoria está em todos os lugares, até dentro de uma comunidade onde o tráfico domina, a sabedoria está ali. Sempre existe um lugar onde se ensinam princípios e valores. A pessoa escolhe o que ela quer fazer. Então, os tolos escolhem o caminho da tolice. Mas a sabedoria, o que o versículo 20 e 21 estão dizendo é que não existe desculpa. A pessoa que não busca sabedoria não busca porque não quer. Então, quando ela quebra a cara e ela precisa resolver uma situação, ela não terá sabedoria porque ela não buscou. Por isso que o verso 28 diz: então a mim clamarão, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porque, versículo 29, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31, portanto, ou seja, como conclusão, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. 32, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. 33, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, o capítulo 1 termina dizendo: vale a pena você buscar sabedoria. Na hora que você precisar dela, ela vai estar ali do seu lado. Porque a sabedoria só está do lado daqueles que a buscaram. Pense que a sabedoria é uma pessoa. Se você disse para uma pessoa, nunca mais me procure, nunca mais apareça na minha vida, e de repente essa pessoa era a pessoa que te ajudava. Na hora que você estiver na desgraça, aquela pessoa não vai estar ali. Porque foi você mesmo que a mandou embora. Assim também é a sabedoria. Não é que a sabedoria, aqui existe uma ironia nesse texto. Salomão escreveu de uma forma que a sabedoria fala: então eu me rirei da sua desgraça. Não é que a sabedoria vai rir, é que a sabedoria vai dizer: você não me buscou, então agora você vai sofrer as consequências da sua decisão. E você não pode querer colocar a culpa na sabedoria. Veja que a sabedoria aqui no último versículo, está em letra maiúscula. Então está falando a respeito do Senhor. Aqui, no versículo 20. A suprema sabedoria. Sabedoria aqui, no versículo 20, está em letra maiúscula. Está se referindo a Deus. Porque aqui tem a sabedoria, aqui no versículo 2, para se conhecer a sabedoria, aqui está em letra minúscula. Está falando aqui sobre a sabedoria em geral. Mas o versículo 20, quando fala que a suprema sabedoria altissonantemente clama, significa Deus, está em todos os lugares. Ele sempre usa alguém para nos incentivar a buscar sabedoria. Se você não busca sabedoria, é porque realmente você não quis. É porque realmente você não quer. Essa é a leitura de Provérbios capítulo 1.